Meus amados, por favor, abra sua Bíblia no livro de Juízes. Juízes, capítulo 9. Juízes, capítulo 9. Eu tenho particular predileção por textos difíceis da Bíblia. Então, eu vou catalogando aqueles que eu acho realmente os mais difíceis e coloco no coração, é esse que eu vou pregar. E normalmente aqueles que as pessoas mandam, às vezes pela internet, às vezes aqui na igreja, pastor, aquele texto aqui eu nunca entendi. Eu digo, pronto, domingo você me paga. Então, eu tenho essa predileção, gosto disso, até porque eu acredito que toda a palavra, toda a escritura é divinamente inspirada. E toda ela tem lições que são capitais para a nossa vida, que são realmente, vultosamente importantes. São manuais de vida, são direcionamentos do Espírito Santo, e eu acredito que toda ela é inspirada e é boca de Deus para nós. Então, tem textos que às vezes a gente foge, tem textos que a gente evita. Eu sou o contrário, eu corro atrás dele. E nessa semana, antes de ir para o grupo de comunhão, eu me lembrava do meu pai. Meu pai é falecido desde o ano 2020, e meu pai também foi pastor. E ele dizia que o texto da Bíblia que ele considerava mais difícil de entender e de pregar é esse texto que a gente vai ler agora. Juízes, capítulo 9, conhecido como a parábola de Jotão. Olha isso. Eu queria que você lesse comigo no capítulo 9, a partir do verso 6. E eu quero que você medite comigo em algumas lições muito preciosas que esse texto traz para a gente. Lembremos, a gente está no ano de eleição, tá? Ano de eleição, esse é um excelente texto para sempre trazer à memória. Juízes 9, 6 em diante, diz assim: Então todos os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo reuniram-se ao lado do carvalho junto à coluna de Siquém para coroar Abimeleque como rei. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou para eles: Ouçam-me, cidadãos de Siquém, para que Deus os ouça. Certo dia as árvores saíram para ungir um rei para si. E aí disseram à oliveira: Seja o nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: Deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: Figueira, venha ser o nosso rei. Mas a figueira respondeu: Deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso, o meu figo doce, para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira: Videira, venha ser o nosso rei. Aí a videira respondeu: Deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra a Deus e aos homens, para ter domínio sobre as árvores? Finalmente, todas as árvores disseram ao espinheiro: Venha ser o nosso rei. O espinheiro disse às árvores: Se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Será que vocês agiram de fato com sinceridade quando fizeram Abimeleque rei? Vocês foram justos com Gideão e sua família como ele merecia? Meu pai lutou por vocês e arriscou a vida para livrá-los das mãos de Midian. Hoje, porém, vocês se revoltaram contra a família do meu pai, mataram seus 70 filhos sobre a mesma rocha, proclamaram Abimeleque, o filho da sua escrava, rei sobre os cidadãos de Siquém, pelo fato de serem seus irmãos. Se vocês hoje de fato agiram com sinceridade para com Jerubaal e Gideão é a mesma pessoa, tá, gente? Para com Jerubaal e sua família, alegrem-se com Abimeleque, e ele alegre-se com vocês. Entretanto, se não foi assim, que saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, e que saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo e consuma Abimeleque. Depois disso, Jotão fugiu para Beer e ficou morando lá, longe do seu irmão Abimeleque, porque tinha medo dele. Que o Senhor nos abençoe e nos faça entender o que diz esse texto aqui. Essa parábola ela é uma conclusão em um poema mencionado por um homem chamado Jotão, em virtude de um problema anterior. O problema anterior, Gideão, homem chamado por Deus. Nesse texto,
acontece num período geográfico histórico de Israel, onde não havia rei sobre Israel. Israel não era governado por reis. Israel não tinha um governante supremo estabelecido. Israel ainda não tinha, era um período pré-monárquico. E nesse período pré-monárquico, Israel havia se estabelecido dentro da terra prometida, mas não tinha um governante oficial, um ungido estabelecido por Deus, tampouco pelos homens. Mas de tempos em tempos, Deus levantava para si juízes, e segundo o capítulo 1 de Juízes, para combater aqueles de nações vizinhas que roubavam Israel, e para julgar a causa dos cidadãos de Israel, daqueles que viviam dentro daquele território. Eles julgavam a causa e lutavam por aquele povo, mas não era tecnicamente um rei. Muitos juízes se levantaram. A gente tem algumas figuras lendárias. Uma juíza, Débora, o último dos juízes, Samuel, e muitos outros que se destacaram, como Sansão, como Jefté, como Eude, e uma das figuras mais lendárias, um dos maiores juízes que Israel teve, a gente lembra da figura de Gideão. Gideão, aquele homem que diante de uma invasão midianita, e os midianitas haviam saqueado todas as fontes de Israel e feito um mapeamento de por onde passava a comida. Gideão é um rapaz que tem um tirocínio e tem uma ideia brilhante para enganá-los, e ao invés de malhar o trigo na eira, onde os midianitas já tinham cercado, porque era o lugar onde se esmagava o trigo, para fazer a farinha, para debulhar, para fazer pão, Gideão tem uma ideia brilhante e não vai para o lugar do trigo. Ele pega todo o carregamento de trigo e vai para o lugar do vinho, malhando o trigo no lagar, esconde o alimento dos midianitas e não é pego, e consegue garantir uma sobrevida para Israel. E lá nesse lugar, revoltado da vida, angustiado, com crise e uma fé completamente abalada, ele é visitado por um anjo que diz: o Senhor é contigo, homem valente. E aí ele diz: comigo, mas eu sou o menor da casa de meu pai, o meu milheiro é o mais pobre de Manassés, eu sou da pior tribuzinha. Não, comigo. Aí o anjo diz: sim, o Senhor te escolheu para lutar uma grande batalha, para livrar Israel da mão dos inimigos. E aí Gideão diz: poxa, realmente está difícil de acreditar. A minha fé está abalada. A gente está sendo esmagado por povos muito mais fracos do que a gente. Os midianitas, um povinho pequenininho, está se levantando contra Israel, está prevalecendo. A gente está apanhando dentro de casa. Qualquer semelhança com o que aconteceu quarta-feira na Fonte Nova, mera coincidência. Agora imagina a fé de um pastor torcedor do Bahia para pregar depois disso. É muito parecida com a de Gideão naquele momento. Não dá para acreditar que o Deus de todo o universo, que o Senhor Todo-Poderoso, o Deus das batalhas, dos exércitos, é comigo, e eu estou apanhando para um povinho desse. Não dá para acreditar. E o anjo insiste: não, mas Deus te levantou para essa missão. Ele diz: olha, eu não estou com a fé lá nos melhores estados. Eu vou precisar de uma confirmação disso. A confirmação que ele pede: fazer o seguinte, aqui tem um novelo de lã. Eu vou pegar ele e vou deixar ele em cima de um pedaço de madeira, no meio de um jardim. E aí eu vou deixar a noite inteira. E eu quero que amanhã a terra inteira esteja seca e só esse novelo esteja cheio de orvalho. Aí o anjo disse: tá bom, vai dormir. Ele vai dormir. Quando acorda no outro dia, o novelo está cheio de orvalho. Ele pega, rapaz, funcionou, pega o novelo, esmaga assim e sai uma taça cheia de orvalho. Ele: mas eu ainda não estou convencido, pode ter sido só uma coincidência. E o anjo diz: então o que tu quer, infeliz? Eu quero amanhã o oposto, o contrário disso. Amanhã só o novelo vai estar seco e toda a terra vai estar molhada. E o anjo: tá bom, infeliz, vai dormir. Ele vai dormir. No dia seguinte ele acorda e o que acontece? O novelo de lã está seco e toda a terra está molhada por orvalho. E aqui eu faço um parêntese para fazer uma aplicaçãozinha meio freestyle bíblico aqui. Porque até nisso eu vejo um dedo profético apontado para Jesus, sabia? Isso aqui é construção minha, é uma alegoria. Eu vejo meio que Jesus profetizado aqui. Porque Jesus ele vem à terra assim.
Ele vem numa terra esvaziada de sentido, de poder e da presença do Espírito. 400 anos sem manifestação profética, nada, uma terra seca onde o nome de Deus era absolutamente vilipendiado e envergonhado. E Jesus vem carregando como um novelo de lã toda a plenitude do Espírito Santo. Ele vem molhado em uma terra seca, vem se espalhando e desenvolvendo a sua graça e mostrando aos homens. E o que é feito com Jesus? Ele é moído, ele é esmagado, ele é apertado. E o que se enche? O cálice da salvação. E em seguida, o cenário futuro, a gente vê aquele novelo pregado na cruz, ele seco, esmagado, moído, envergonhado, emagrecido. Mas toda a terra se enche da sua glória. O Espírito Santo é derramado sobre toda a terra. Fecha parêntese. Naquele pequeno gesto, eu consigo ver a cruz. Eu consigo ver o evangelho ali profetizado. Mas isso não é o que o texto, não é uma exegese do texto. Isso eu vejo umas pitadas do Espírito Santo trazendo sua revelação e mostrando o dedo profético messiânico apontado para o evangelho ao longo de toda a palavra. Mas volta para Gideão. Gideão faz essa prova. E Deus o convoca para essa missão. E outras provas viriam, porque Gideão vai com aproximadamente 32 mil homens enfrentar um exército de mais de 130 mil. E ele diz, rapaz, como é que eu vou ganhar? Tenho 32 mil, vou enfrentar um exército de mais de 100 mil. E Deus diz, rapaz, realmente, desse jeito não vai não. Gideão é mesmo, não vai dar. Tenho só 30 mil, o outro tem 130 mil. Deus diz, realmente, não dá. Tem muito. Vamos tirar uma galera aí. Aí Gideão, não, Deus, eu acho que você entendeu errado. É para mais. Aí Deus, não, é para menos. Faz assim, levanta a palavra e diz assim, todo mundo que for frouxo está liberado. O serviço não é mais obrigatório, é só para quem tem coragem, para os valentes. Quem for frouxo está liberado. Aí Gideão falou assim, não, eles não vão ter coragem. Aí Deus, vão. Eles vão ter coragem de ser frouxo. Aí Gideão dá esse grito. De cara, 12 mil saem. Ou 22 mil saem. Fica 10 mil. Tinha 32 mil, aí sai 22 mil. Aí fica 10. Aí Gideão, rapaz, eu não esperava isso. Mas aí ele olha para o soldado, rapaz, mas você disse que na hora da guerra seu lema era ou mato ou morro. Aí o soldado olha para Gideão, exatamente. Ou eu corro para o mato ou eu corro para o morro. Quem me viu mentiu, me acha. Já fui. Ou mato ou morro. Aí 10 mil corre para o mato, 10 mil corre para o morro. Fica 10 mil com ele. Ele agora, Deus. Vão ter que trazer reforço aí. Chama o grupo City aí para trazer mais reforço aqui, pô. Aí Deus diz assim, tá muito ainda. Aí Gideão, você está de brincadeira? Não estou não. Vá lá no riacho, beber água. Chama todo mundo para beber água. Aí vai ter uma galera que vai ajoelhar e vai beber água ajoelhado. Vigilante. Aí vai ter uma galera que vai beber água igual cachorro, lambendo. Sabe um negócio bem ridículo assim. Lambendo. Vai ter essa galera aí. Eu quero esses. Aí Gideão, não, Deus, não é isso. É isso aí. É esses que eu quero. Para você ver que sozinho você é ridículo, mas comigo o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Que o único nome glorificado nessa batalha vai ser o meu. Eu sou o verdadeiro herói de Israel. Não é você, Gideão. Sabe quantos ficam? 300. Os ajoelhados ali, olhando para a guerra. Aí Deus diz, Deus disse que não quer você, não. Ele, como não? Pede meu currículo. Não, Deus mandou liberar. Volta para casa. Vamos ficar só com os quilambos igual cachorro. Fica só isso aí. Eles vão, dividem em 2 grupos, 150 de um lado, 150 do outro, para enfrentar 130 mil. E a Bíblia diz que eles vão sem espada. Eles só vão gritando, espada de Deus, espada de Gideão. Pegam uma tocha de um lado, um vaso do outro, quebram uma coisa na outra. E Deus faz um assombro no exército inimigo, porque eles começam a ver alucinação, alopração, tudo. Eu não sei o que eles estavam fumando no dia, mas cada um se confunde e um sai destruindo o outro. O exército é vitorioso pela palavra de Deus. Eles acabam se destruindo e o nome do Senhor foi glorificado. Olha que loucura! Gideão é visto como o homem que livrou Israel dos midianitas. Triunfo apoteótico. Imediatamente, Israel, que não tinha rei, pensa, logicamente, um homem temente a Deus como Gideão, é uma excelente pedida. E faz o que era óbvio. Chama Gideão e pede a ele uma coisa. Qual é o pedido que você vai fazer para Gideão agora?
reine sobre nós, seja nosso rei. A gente não tem rei, é um momento ideal, adequado para a gente ter um rei. Seja você o nosso rei. Aí Gideão diz assim: eu não. Quem é o rei de vocês é o Senhor. Deus vai reinar sobre vocês. Isso está no capítulo 8. O Senhor reinará sobre vocês. Mas aí, em seguida, o povo Gideão não quer reinar. Tá bom. Mas aí olha o comportamento de Gideão em seguida. Gideão diz: eu não vou reinar sobre vocês. O rei de vocês é Deus. Tranquilo, tranquilo. Isso está no verso 22 e 23. Aí, a partir do 24, a gente vê Gideão um pouquinho diferente. Ó, eu não vou reinar sobre vocês, mas eu vou pedir um favor a vocês. Que todo mundo aqui vai ter que me dar uma oferta de ouro. Tira os brincos, tira os colares. Todo mundo vai depositar aos pés aqui do apóstolo Gideão uma oferta de ouro. Amém, igreja? Aí todo mundo, amém, né? Merece. Fez um favorzão pra gente. Junta mais de 25 quilos de ouro. Você sabe quanto está o peso da grama? Quanto é o quilo do grama aqui? O valor? Ele junta 25 quilos só de oferta naquele dia. Não para por aí, não. Aquele que não quer ser rei, o bonitão do Gideão, ele primeiro pede ouro. Está no verso 24 a 26. No verso 27, ele constrói, pega aquele ouro e ajuda a construir para ele uma estola, uma roupa de sacerdote, um éfode. E aquele éfode vira objeto de adoração e prostituição em Israel. Eles começam a adorar a roupa de Gideão e Gideão deixando. Mas ele não quer ser rei. Não quer. Faz um éfode que vira objeto de adoração. Verso 27. Aí no verso 30, Gideão, tá pouco. Só ouro e roupa bonita, tá pouco. Ele precisava também de um harém. Aí ele acumula e casa com várias mulheres. Mas ele não quer ser rei. Gente, não interpretem mal. Ele não quer ser rei. Mas ele quer ouro, ele quer uma roupa que todo mundo idolatra, ele quer várias mulheres. Mas não parou por aí, não. Aí no verso 31, ele tem um filho. E é o único filho que a Bíblia diz que ele dá o nome. E ele coloca o nome do filho. O nome do filho é Abimeleque. Sabe o que significa Abimeleque? O nome Abimeleque significa meu pai é rei. Parece piada. Mas ele não quer ser rei, tá bom, gente? O nome do filho dele, meu pai é rei. Mas ele não quer ser rei. E de fato não assume a responsabilidade de reinar. Mas vive igual um reizinho. Aí ele morre. E deixa 70 filhos. 70 é um número estimativo. É mais ou menos 70. Porque além dos 70, tem Abimeleque e tem Jotão. Os dois personagens que entram na zona de conflito aqui. E aí chega, no capítulo seguinte, entre os siquemitas, entre a população de Siquém, que é onde eles ficavam, Abimeleque, que era filho de Gideão com uma escrava, se levanta e resolve que ele quer ser rei. Já que o pai dele é rei, o pai dele não está mais aqui, o rei agora é ele. E ele quer ser reconhecido como rei. E ele se levanta e, em cima de uma pedra, de uma rocha, ele mata 70 pessoas de vez, todas elas irmãos dele. Ele mata 70 irmãos de uma só vez, em cima da mesma pedra. E diz, só ficou eu. Agora eu sou o rei. E pede doações de ouro para ele também. Aprendeu com o papai. E se estabelece como rei entre os siquemitas. E ali, ele começa a julgar e a se estabelecer no meio do povo, até a hora que Jotão aparece e vê aquela palhaçada. Jotão aparece, vê o que está acontecendo, vê que os siquemitas concordam com a nomeação de Abimeleque, um homem cruel, um homem iníquo, sem validação de Deus. E aí Jotão resolve criar uma história. Essa história que a gente leu. Eu vou contar uma historinha para vocês. A história de quando as árvores pedem um rei. As árvores querem alguém que reine sobre elas. E aí elas primeiro chamam, ele vai contar na ordem aqui, eles chamam em primeiro lugar a oliveira. E a oliveira diz assim, não, eu não vou reinar não,
porque eu tenho muito azeite para dar, e Deus e os homens precisam do meu azeite. O povo gosta de azeitona. Então, eu não vou deixar de parar de produzir azeitona para reinar, para fazer sombra nas árvores. Não, obrigado. Eu tenho coisa melhor para fazer. Aí vem depois a figueira. A figueira, não, meu fruto é o mais doce de Israel. Eu não vou parar de fazer figo porque eu tenho coisa mais importante para fazer. Eu não vou parar de fazer figo para ficar dando sombra para as árvores. Aí depois vem a videira. Eu não vou parar de produzir vinho porque Deus precisa do meu vinho. Deus e os homens precisam do vinho que eu produzo. Então eu não vou parar para fazer sombra. Eu tenho coisa melhor para fazer, mais importante para fazer. Aí sobrou o espinheiro. Aí ele chega assim: espinheiro, sobrou você, Binho. Ele, agora eu se consagro. Deus falou que minha vez ia chegar de estar no palco. Aí o espinheiro vai assim: então, todos vocês se abriguem debaixo da minha sombra. E quem não se abrigar, fogo sairá de mim e consumirá. Quem não ficar debaixo da minha sombra, eu vou lançar fogo e vou matar. Aí Jotão encerra a parábola e ele mesmo interpreta. Vocês entenderam quem é o espinheiro, né? O espinheiro é Abimeleque. Vocês estão levantando como rei sobre vocês, prometendo uma sombra que ele não pode dar. E eu vou dizer, o que vocês vão receber é fogo de Abimeleque. E o que vocês vão dar para Abimeleque é fogo também. Vai ser um fogo cruzado aí, porque vocês vão pagar por isso. A sequência se dá que ele conta isso e sai correndo, fugiu para o mato ou para o morro, com medo de Abimeleque, que ele não era besta, se esconde e deixa o circo pegar fogo. Pouco tempo, Siquém briga com Abimeleque, os siquemitas brigam, Abimeleque quer se vingar, Abimeleque tem que fugir, vai para debaixo de uma torre, e uma mulher sobe na torre, pega um pedregulho, joga na cabeça dele, e ele está a ponto de morrer. Ele pede a alguém: por favor, me mate, para que eu não fique com a vergonha de que morri por uma mulher me matando. Que lindo. E aí vem um cara e enfia uma espada nele, para ele não ficar sendo contado que morreu por causa de uma mulher. E a história de Abimeleque acaba. Mas a história, o enredo, a parábola e o que aconteceu nela tem algumas lições que são muito preciosas para a gente. E eu quero compartilhar com vocês pelo menos 5 sentenças que valem para a nossa vida. Certamente, ao longo do que eu vou falar, você vai pensando em pastores, em governantes, em líderes, no seu chefe. Mas eu queria que você se colocasse na história também como vilão. Todo mundo, em algum nível, em algum momento da história, já foi atingido por um espinheiro, por alguma liderança tóxica, por alguém que te machucou, mas eu quero dizer que tem muito mais espinhos dentro de você e do seu coração e saindo de você do que você imagina. Em primeiro lugar, meus queridos, eu quero dizer que quando líderes frutíferos recusam a responsabilidade do poder, líderes vazios o desejam. Havia pessoas habilitadas. A pessoa mais habilitada, o próprio Gideão. Mais habilitada para assumir naquele momento o poder e transferir logicamente, saudavelmente, salutarmente o poder diretamente de forma hereditária para aquele dos seus filhos que fosse mais habilitado. Isso aconteceria. O povo pede: eu quero que reine você, seu filho, seu neto. E se Gideão faz isso, não precisaria Abimeleque sair matando todos os irmãos. Naturalmente, a sucessão real se daria. Gideão recusa isso e diz: não. Ele quer o benefício de ser visto como rei, mas não quer assumir a responsabilidade de ser rei. Não quer assumir o peso de ser rei. Não quer assumir os ônus de ser um rei. Mas ele quer ser visto como rei. E quando a pessoa habilitada não faz isso, não assume a responsabilidade do cargo que está à sua frente, do munus, da escolha que está à sua frente, muita gente vazia está desejando esse mesmo cargo e acaba assumindo, ocupando um lugar não ocupado por quem legitimamente deveria ter ocupado. Isso acontece em todo lugar. Isso acontece na família. Muitas vezes a mãe faz o papel de mãe e de pai, porque o pai é omisso e cria um sinal de masculinidade completamente enfraquecido nas crianças e um sinal de feminilidade completamente distorcido. Não que mães não sejam vigorosas e não possam ser também, não possam chefiar famílias. Podem sim. Mães às vezes podem sustentar lares, podem sim.
Mas existe claramente uma figura de pai e de mãe dentro de uma família, ou na maioria das famílias, que quando um não assume, o outro sente uma necessidade extrema de ocupar um hiato, um espaço vazio. Muito por causa da omissão de quem não se posiciona. Isso vale para a sua empresa, isso vale para a sua igreja, isso vale para todos os ambientes onde aqueles que legitimamente deveriam ocupar o lugar que lhe cabe, não fazem. Às vezes uma liderança vazia ocupa. E aí quando uma liderança vazia ocupa, meu irmão, a gente identifica de cara. Só pode ser líder quem está abrindo mão de algo relevante para isso. A característica do líder vazio, do líder abusivo, do líder tóxico, é que ele não é nada sem aquela liderança. É que se você tirar o púlpito daquele pastor, ele não é mais nada na vida. Ele não consegue ser ridiculamente mais nada em lugar nenhum. Os melhores líderes que você vai encontrar na sua vida são aqueles que abriram mão de algo muito relevante para estar ali. São aqueles que poderiam estar fazendo algo muito mais importante em outros lugares. Os melhores líderes que a gente vê na Bíblia são aqueles que foram escolhidos enquanto estavam fazendo alguma coisa muito relevante. Davi estava cuidando das ovelhas do pai sendo ainda uma criança. Uma criança era alguém a quem o pai confiava o rebanho que sustentava a família. E ele luta contra leão e luta contra urso sem pedir ajuda de ninguém. Esse homem era muito importante dentro do contexto familiar dele. Davi era um homem que sem o reinado conseguiria ser relevante igualmente. Como chefe do exército ele vai muito bem. Como tocador de lira ele vai bem. Como pastor de ovelha ele vai bem. No tudo que ele fazia ele ia bem. O reinado é um detalhe na vida de Davi. E se ele perdesse o reinado, ele diz, não tem problema, só não tira de mim o teu espírito, Deus. O reinado pode tirar. Eu sei quem eu sou fora do púlpito, eu sei quem eu sou fora do trono, eu sei quem eu sou fora do cargo, eu sei quem eu sou além de ser um CEO, eu sei quem eu sou. Todo rei, todo líder, toda pessoa que exerce uma liderança realmente influente, saudável, legítima, ela tem coisa melhor para fazer do que liderar, acredite. Aquele que, se você tirar o cargo, não sobra nada, tem todo o requisito, tem alvará na SUCOM já de líder tóxico. Tem todas as características. É assim, os líderes vazios, eles não têm nada além do título. Os líderes legítimos, eles sempre têm coisa mais relevante para fazer, mas abrem mão de algo importante, de algo producente, para fazer sombra sobre outros. É assim? É assim? E quando você que tem coisas boas para fazer, recusa um cargo que poderia lhe dar influência e poderia fazer sombra sobre um número maior de pessoas, acredite, outra liderança não saudável vai ocupar esse espaço. Toda vez que você se omite para a relevância que Deus atribuiu a você e te chamou para ocupar, você está causando um problema gigantesco no ecossistema. Toda vez que você se omite em alumiar a cidade onde você foi colocado como poste, luzes artificiais surgirão e pessoas sofrerão o dano de você não ter exercido sua liderança. Por mais que sua esposa seja maravilhosa, se desdobre, ela nunca vai conseguir ser pai. Pai é você. Por mais que seu marido seja multiuso, Rodrigo Hilbert nunca vai conseguir ser uma boa mãe. Nunca. Ele nasceu para ser pai. O espaço de mãe é teu. Não tem jeito. Aquilo que Deus te chamou para fazer, faça. Porque não é só sobre você. Você pode estar causando um dano ao ecossistema de pessoas que precisavam daquilo que Deus entregou na tua mão. Isso é muito grave. Gideão causa um dano ao povo gigantesco pelo simples fato de se omitir e dizer, não vou. Não vou. Como assim não vai? Tem um povo esperando que você vá. E ele diz, não vou. Aquilo é muito grave. Todas as pessoas que têm consciência do seu propósito, de quem são em Cristo, daquilo que carregam, elas não lutam pelo poder. Mas quem é vazio e quem é tóxico por natureza precisa do poder para existir. Toda vez que um vocacionado recusa o poder, recusa a influência, não o poder, mas a capacidade de influenciar,
os obstinados usurpam o lugar de sua fala. Em segundo lugar, a segunda coisa que eu quero dizer para vocês é que a liderança que nasce da violência, ela sempre vai reproduzir violência. Toda liderança que nasce de uma obstinação pelo poder, que passa por cima de todo mundo para chegar no poder, que flerta com o cancelamento de valores para chegar no poder, que vai dando um jeitinho aqui, um jeitinho ali para chegar no poder, que justifica os fins, justifica os meios pelos fins e o fim é chegar no poder. Toda liderança que chega no poder de modo violento, uma vez chegando no poder, continuará agindo de modo violento. Gente, tome muito cuidado. Se você quer conhecer uma igreja sadia, olhe para como ela surgiu. Olhe para como ela nasceu. Olhe o comportamento dos líderes. Não tem nenhum problema lideranças e igrejas surgirem a partir de outras, de uma ramificação de outras, de pessoas saírem e às vezes discordarem de alguma coisa e começarem um novo trabalho, não tem nenhum problema. Agora, dissidências que se rebelam e saem contaminando pessoas para usurpar, a popular pesca em aquário, cuidado. É um extremo de um red flag que já mostra o tipo de pastoreio que vem por aí. Lideranças que nascem e que chegam ao poder por meio da violência, sempre reproduzem violência quando chegam no poder. Sempre pastoreiam, lideram por meio da violência. Sabe aquele estagiário que sempre sonhou em ser CEO e vai sabotando todo mundo? E ele até tem talento, e ele às vezes até tem ideias boas. Às vezes as ideias dele são melhores do que a do chefe dele. E aí ele vai sabotando todo mundo, vai hackeando o e-mail do colega para se exaltar, para chegar lá na frente. E aí, ao invés de pegar uma escada, ele pega um baita de um elevador, um trampolim, uma catapulta, daqui a pouco está lá como sócio. Tenha medo desse cara. Ele não passa de um Abimeleque. As estratégias violentas que nos alçam ao poder normalmente se repetem como tônica do poder quando a gente chega lá. É o que acontece aqui. Abimeleque, ele mata pessoas para governar. No verso 5. Jotão profetiza: saia fogo de Abimeleque. Sabe qual é o tipo de governo que Abimeleque faz? Eu vou oferecer minha sombra. Quem não ficar debaixo da minha sombra vai sair fogo e vai matar. Quem sair da minha igreja vai ser comida de bicho. Quem fala mal do ministério, vem um carro e atropela. Quem faltar ao culto vai sofrer um acidente. Quem não dizimar na igreja vai dizimar na farmácia. Quem não ficar aqui debaixo da minha liderança, aquelas pessoas que saírem, e se sair falando mal, meu irmão, vem carreta, tá? Se só sair, é atropelado por um carro hatch. Mas se sair falando mal, aí, meu irmão, aí passa e volta assim de ré, sabe? Você já ouviu isso em algum lugar? Saia fogo de quem não se abrigar em minha sombra. Normalmente você vai ouvir isso de lideranças que se constituíram por meio da violência. É a única linguagem que conhece. É o que Abimeleque faz com o povo. Quem não ficar debaixo da minha sombra, meu fogo sairá e consumirá. A linguagem é a linguagem de violência. O que começa com sangue, termina com destruição. Sempre. O narrador confirma que Deus faz tornar esse mal. Verso 56, verso 57. Deus mesmo é que coopera para que aquele mal de fato aconteça e a profecia de Jotão se cumpra. E Abimeleque está pouco se ligando para isso. É isso mesmo, vai acontecer isso mesmo. Ninguém fala mal desta igreja e fica impune. Ninguém se levanta contra o meu ministério. Se levantou contra mim, está se levantando contra o Senhor, contra o Espírito Santo. Então o fogo dele vem consumir. E você vai ser comida de bicho, vai ser atropelado por carreta, vai sofrer um acidente, vai pegar câncer, vai tudo mal aí. Gente, eu acompanho a história de gente que até hoje
Vive à base de ansiolítico. Porque todo mal que acontece na tua vida, tu ainda acha que é porque você saiu daquela igreja, que é porque você falou aquilo daquele pastor, que é porque você um dia perguntou a ele se aquilo era bíblico mesmo. E até hoje, tudo dá dor de barriga. O pneu furou, eu sabia. Não devia ter falado do apóstolo. É Abimeleque ainda no teu coração, lançando fogo a partir de espinheiro. 3. Terceira lição que eu trago para você, e aqui vai te doer. Quer tomar uma água antes? Que a Bíblia nos ensina esse texto. O povo é corresponsável pela liderança que legitima. Binho, palavra de Deus para o teu coração nessa noite. A culpa é tua. A culpa é tua. Não bota a culpa só no pastorzinho lá não, viu? A culpa também é sua. O povo financiou aquilo ali. O povo deu ouro a Abimeleque. O povo proclamou Abimeleque. O povo lavou o pezinho de Abimeleque. O povo deu primícia a Abimeleque. O povo cuidou do salão de beleza da esposa de Abimeleque. O povo faltou trabalho para fazer creche para os filhos de Abimeleque. O povo comprou um carro novo, porque o carro de Abimeleque estava muito velho. O povo também tem culpa. Deus não tem aquele povo por completo inocente. Não tem. Deus está dizendo, vocês escolheram. Vocês escolheram. Há um juízo para o povo também. Eles financiaram, eles proclamaram, eles sustentaram. E Jotão pergunta de modo eloquente, verso 16, vem cá. Vocês procederam com sinceridade, com fidelidade quando vocês fizeram isso? Jotão questiona o povo também. Jotão olha para o povo e traz um confrontamento. Vem cá, vocês estavam conscientes? E aqui eu não falo só de igreja não, tá gente? É cômodo. Muitas vezes a situação daquele que está num relacionamento abusivo. E sinceramente o conselho que eu dou para pessoas que estão em relacionamento abusivo não é você precisa de mais dose de alto amor. Não. Você só está nesse relacionamento porque você se ama demais. É por carência tua que você está. Você precisa de menos amor próprio. Você precisa amar mais suas filhas que estão sofrendo na mão de um cara tóxico que está te fazendo mal. Você precisa se amar menos, porque é por se amar demais que você fica. Porque ainda que seja doloroso, ele faz tão bem quando está junto. Ele me dá carinho. E naquela hora parece tão bom. Então você se apega a isso. E é por amar demais a você e a sua própria carência que você legitima e perdoa e diz, dessa vez vai ser diferente. Agora ele vai parar de me bater. Agora ele vai melhorar. Não vai. Em nome de Jesus, não vai. Em nome de Jesus, sai debaixo desse espinheiro, minha irmã. Saia dessa empresa. Se ele te assediou sexualmente, vai assediar de novo. Saia dessa empresa, denuncie. Chame o compliance. Coloque currículo. Deus vai lhe sustentar. Chame a polícia. Em nome de Jesus. Para de se amar tanto. Não é amor próprio que lhe falta. Falta fé em Deus. Falta confiar no sustento dele. Saia dessa igreja. Em nome de Jesus. Creia que seu sustento vem do Senhor. Não é de pastor, não é de namorado tóxico, não é de marido que lhe bate, não é de chefe que te assedia. Em nome do Senhor Jesus, o seu chefe é o Senhor, seu marido é o Senhor, seu pastor é Jesus Cristo. E se você se sentir assim, aqui na Lírio, saia daqui também. Se aqui você experimentar uma liderança como essa, saia daqui também. Eu estarei errado se eu fizer assim com qualquer um aqui. Deus me livre de fazer. Em nome de Jesus, você não está preso. Você não está preso. Esse texto aqui não está denunciando só o tirano, não. Ele está denunciando o ambiente que torna a tirania possível. Uma comunidade que celebra a ambição sem caráter não pode reclamar das consequências. Não pode.
Em quarto lugar, já estou terminando. Quer um engove? Estomazio aí para descer. O espinheiro, ele promete a sombra que não pode conceder. Gente, pergunta óbvia. Espinheiro tem sombra? Não tem não, Binho. Ele promete, mas ele não vai dar. Ele promete que vai ser diferente. Não vai. Ele não pode, ele não tem o coração transformado, ele não vai te dar. Ele promete que dessa vez você vai ser a única. Não vai. Saia. Saia. Ele promete que aquela é a única igreja que recebeu a revelação de Deus. Não é. Mentira. Ninguém. Deus não deu esse privilégio a ninguém. Não me deu, não deu a Lírio, não deu a essa igreja. Essa igreja não é a única que tem revelação. Não é. Se alguém disser isso aqui, está mentindo em nome de Jesus. E é filho de Satanás. Se alguém chegar aqui no púlpito da Lírio e disser que essa igreja é a única que tem a revelação, é a única que leva pessoas para a salvação, é um filho de Satanás. E merece ser repreendido em nome de Jesus. Deus não deu esse privilégio a nenhuma denominação, a nenhuma igreja, a nenhum homem, a nenhum profeta, a nenhum apóstolo. Deus não deu. O espinheiro, ele sempre promete o que ele não tem a dar. Não acredite em nenhuma denominação religiosa que diz que é a única remanescente de Deus aqui na terra, que é a única que carrega a revelação. Pá, meu irmão. 1 Coríntios 12, nós somos membro do corpo de Cristo. Não pode o braço reclamar do pé, não pode o baço reclamar do fígado, não pode dizer um que não é parte do outro. Não pode. Cada um de nós carregamos uma pequena parcela do corpo de Cristo. Mas acredite, a gente muito mais crente que eu lá na Coreia, e a gente muito mais crente que o coreano na Argentina, e a Argentina não sei, mas é muita fé acreditar em argentino crente. Mas, meu irmão, sabe como é que vai ser o povo de Deus, que vai simbolizar a Nova Jerusalém? Vão ser tantos como a areia da praia do mar, gente de todas as tribos, povos, línguas, etnias e raças. E eu achando que a minha biboquinha aqui, num bairro periférico de Salvador, é a única remanescente do poder de Deus. Gente, eu sou uma fagulha, uma pequena bandeirinha do Evangelho. Mas a promessa bíblica é que toda a terra se encheria da sua glória. Deus vai abrir mão dessa promessa para concentrar todo o poder aqui na minha igrejinha. Quieta, para de ser imbecil. E você para de financiar essa porcaria. Para. Espinheiro promete sombra que não tem para dar. Acredite. Acredite nisso. Em nome de Jesus, tenha fé em Jesus Cristo. A promessa é ilusória. O texto revela que lideranças abusivas sempre oferecem proteção que não possuem capacidade de dar. A quinta coisa que eu quero dizer para você: Deus pode não impedir a escolha errada, mas Ele sempre vai governar as consequências. Acredite, Deus não toma por inocente aquele que fere o povo de Deus, aquele que lança a mão contra os pequeninos. E aqui eu não falo só para pastores, eu não falo só para o futuro presidente da República, eu não falo só para o futuro governador da Bahia, eu não falo só para o futuro CEO da empresa multinacional, eu não falo só para um futuro chefe da sua empresa, para o futuro sócio, ou para quem já é sócio. Eu falo para a sogra que não larga o osso e continua fazendo vitamina de abacate todo dia de manhã para o filho de 44 anos. E que entra e se acha no direito de mudar a mobília inteira que a esposa do filho já escolheu. Eu falo para a mãe narcisista, que ainda costuma ser cruel com seus filhos, porque precisa ser precisada, e não admite que eles se emancipem e tenham a própria vida. Eu falo para o marido, que não admite nunca que a esposa tenha escolha na vida, e que coloca ela debaixo de um cabresto
como se fosse dono dela. Eu falo para a esposa que colocou um rastreador no celular do marido e que fica colocando o dedo enquanto ele está dormindo para botar o digital no celular para descobrir as conversas dele, porque é possessiva, porque tem um ciúme doentio. Se não acredita nele, peça divórcio. Não, sou contra o divórcio. O divórcio é uma maldição, mas maldição muito pior você já está vivendo na sua vida. Chama para conversar como adulto. Faz uma terapia de casal. Só não fica nessa posse, porque tu está virando um espinheiro dentro da tua casa. Deus pode não impedir escolhas erradas, mas Ele sempre vai governar as consequências. A profecia de Jotão se cumpre em pouco tempo. Pouco tempo depois, o povo está sofrendo. Abimeleque está envergonhado. Não dá para pagar os anos que você já sofreu. Não dá, já foi. Já ficou lá. Mas eu acredito em um Deus que interage e age na história. E que talvez agora esteja se levantando para te dizer: basta, chega. Eu estou aqui. Eu não vou tomar por inocente. Você vai pagar as consequências das escolhas que você fez. Mas você também vai conhecer um Deus misericordioso, que estende a mão para aquele que está caído, sofrido, que não tripudia da tua dor. Sim, Deus está dizendo: você está colhendo consequências de escolhas ruins. Mas Deus não abandonou Siquém. Deus não abandona Israel. Deus não abandona o seu povo. Deus não abandona o sofrido. Deus não abandona o desvalido. Deus não abandona o exilado. Deus não abençoa o sofrido. Deus não abandona aquele que já foi abandonado pelos homens. Se meu pai e se minha mãe me abandonarem, ainda assim Deus estenderá a sua mão para mim e me abraçará. Você foi abandonado por líderes. Sofreu na mão de companheiro, companheira. Você sofreu na mão de gente que te enganou. Você sofreu na mão de instituições que falharam com você. Mas Jesus continua sendo o seu sumo pastor, sendo o seu marido, sendo o seu senhor, sendo o seu chefe, sendo o seu amigo, estendendo a mão no meio do castelo que desabou, no meio dos escombros que você vê hoje e acumulando na sua vida, no meio desse entulho de poeira que está o seu sentimento, o seu coração, sua vida espiritual, sua vida social. Ele agora está estendendo a mão, dizendo: fica de pé, vamos reconstruir junto. É o que Jesus está te dizendo. Ele nem sempre impede as escolhas erradas. Talvez naquele momento, Siquém precisava de Abimeleque para aprender que caminho estava tomando. Mas ele sempre governa as consequências. Deus não sai da história. Deus não tira férias. Deus viu. Deus vê. Deus sabe. Deus ouve. Deus interage. Deus traz juízo. Deus traz misericórdia. Deus traz novas chances. E que você viva uma nova chance. No seu casamento, na sua vida profissional, na sua igreja, na sua comunidade de fé. Que você tenha essa oportunidade. A parábola de Jotão não é uma história infantil. Você não vai encontrar ela no 3 palavrinhas. Ela é uma história densa, uma lição política, espiritual, comunitária. E ela adverte claramente que às vezes vaidade pode parecer carisma. Cuidado. Ambição pode parecer vocação. Cuidado. Quer muito ser pastor. É bom. Quem almeja episcopado, boa coisa almeja. Mas antes de ser pastor, a pessoa tem que construir alguma coisa. Para ocupar uma liderança a partir de algo relevante que ele deixa para trás. Não confunda ambição e teimosia com vocação. Às vezes ele é só teimoso. Às vezes ele é só ambicioso. E não necessariamente vocacionado. Violência pode ser mascarada como liderança. Ciúme doentio às vezes parece amor demais. Toxicidade, abusividade às vezes parece zelo. Já reparou que todo pastor abusivo, ele usa como desculpa o cuidado para você não pecar? É para você não pecar. Não vá no aniversário da sua mãe não, porque lá pode ter bebida alcoólica. Não ande com essas pessoas não, senão você pode pecar. Então há um extremo cuidado. Na verdade é violência, travestida de zelo. Por que você vai sozinho?
Por que você tem amigas? Por que você tem amigo? Quem é essa pessoa? Olha aqui no seu celular, quem é Jéssico? A gente disfarça controle, possessão e diz que é zelo. Futebol? Por que você precisa jogar futebol com seus amigos? Aliás, dizem que a diferença do homem, o presidiário para o homem casado é essa. O presidiário pode jogar futebol. Mas dizem, eu não vou dizer um negócio desse. Joguei bola no retiro. Agora só ano que vem. É porque eu não tenho tempo, gente. Brincadeiras à parte. Claro, a todo momento eu falo aqui e você está pensando num dos espinheiros que já te machucaram. Mas eu quero dizer que tem muito de espinho saindo do teu coração também. Não vem com essa história que todo mundo é tóxico, só você é o alecrim dourado. Tá, Binho? Não. Essa parábola fala de experiências passadas, do que já sofremos. Mas fala de um quê de Abimeleque que tem dentro da gente também. Que quer controlar tudo e todos. Que fica fiscalizando stories dos amigos para ver quem não lhe convidou. Que fica controlando a vida de parceiros íntimos, de companheiro, de companheira, de esposo, de namorado, de namorada, a partir da fiscalização e da posse. Depois reclama que ninguém fica com você. Será que é porque você não é um Abimeleque no meio da relação? Ah, querido, a gente é mais culpado do que a gente imagina. A nossa omissão pode legitimar a tirania também. Mas essa história também nos lembra que Deus continua governando a história. E que nenhuma sombra falsa dura para sempre. Amém? Que o Senhor nos abençoe.